ouvindo a oração de Cristo. Cristo orou durante toda a sua vida, seu ministério, mas há uma oração no capítulo 17 de João, que pode ser considerada a oração derradeira, ainda que ele tenha orado na cruz, mas esta oração longa, o capítulo inteiro, é a oração que Jesus Cristo faz, a mais longa que temos então no Novo Testamento, a oração dele, e ele faz ali poucos instantes antes da sua prisão. João capítulo 17, precisamos ouvir essa oração, ela nos abençoa, nos edifica. Vamos ouvir um pouquinho mais, retomar onde nós paramos antes da última interrupção por causa da pandemia. E hoje vamos focar em João 17, começando com o verso 13, indo até o verso 16. Evangelho de João, quarto evangelho, capítulo 17, começando com o verso 13, indo até o verso 16. João 17, 13 a 16. Mas há um verso que podemos destacar nesta oração, representa bem o todo do pensamento. João 17, 17. Vamos dizer juntos este verso antes de lermos o texto desta noite. João 17, 17. Juntos então. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aí está Jesus orando por nós e pedindo por nós diante de Deus o quê? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Agora, o nosso texto nesta noite no verso 13, mas vamos lembrar antes ainda o início desta oração e nos situarmos um pouco aqui no que vamos ler no meio dela, no verso 13. Então, no verso 1 do capítulo 17, começa a narrativa dizendo assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Então aí está a informação do evangelista, do escritor João. Depois de dizer isso, vamos recordar o seguinte, que começando no capítulo 13, então estamos falando de alguns capítulos atrás, começa a narrativa no evangelho de João do encontro naquela noite derradeira, Jesus com os discípulos, num salão preparado, celebram ali pela última vez então a ceia do Senhor. Jesus institui isto, e há uma série de conversas, no capítulo 13, inclusive, tem aquele momento do lava-pés, quando Jesus lava o pé dos seus discípulos. Depois Jesus passa a discorrer, recordar os seus ensinos, os discípulos fazem perguntas, e assim vai. Até que chegamos no capítulo 17, então ele diz, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Jesus vai para a oração. E diz, então, o evangelista, assim, narra-nos, aponta a oração de Jesus Cristo. Continua então o verso 1, Jesus orando: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aí está o início da oração de Jesus, a quem ele se direciona, como ele se situa, essa oração maravilhosa, intercessora de Jesus por nós, como nosso sumo sacerdote. E quero apontar para vocês apenas nesses versos, há muito mais falar sobre isto, mas nesses versos aqui nós encontramos já a expressão da doutrina da Trindade, nosso Deus triuno. Você percebe a distinção do Pai e do Filho, Deus Pai e Deus o Filho Jesus Cristo, ao mesmo tempo que você percebe uma unidade aí deles, que a igreja então vai interpretar como a doutrina da Trindade. Neste mistério da Trindade. Por isso que Jesus Cristo é Deus conosco. Enquanto homem, ele ora aqui. Ao mesmo tempo, ele expressa a condição dele especial. Ele glorifica a Deus e Deus o glorifica. A glória pertence a Deus, como que Jesus é glorificado. Bem, ele pode ser glorificado, e ele é através aqui em particular, como homem, depois da ressurreição. Essa é a glória dele. Ele tem autoridade sobre toda a humanidade, uma prerrogativa divina. Ao mesmo tempo, ele concede vida a todos os que lhe deste. Deus Pai, então também há uma interação aqui única
da pessoa de Deus revelada em Cristo Jesus. Há muito a se conversar sobre isso, doutrina tremenda, e que merece uma discussão extensa, mas vamos ter isso já em mente enquanto nós pensamos nesta oração: Jesus Cristo, Deus por nós. E agora então vamos ao verso 13 até o verso 16, o nosso foco para esta noite. Ouça a palavra, Jesus Cristo orando por você. Receba a palavra, deixa a palavra abençoá-lo aqui nesta noite, que cada um aqui possa neste momento receber com alegria a palavra. Jesus falando, verso 13: Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra. E o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Bem, no verso 13, diz que agora, Jesus falando, agora vou para ti, mas digo estas coisas. Que coisas? Bem, Jesus tem falado muito neste encontro. Eu já disse que começa no capítulo 13, as conversas são longas naquela noite. Então, estas coisas, Jesus se refere. Mas, nesse verso 13, ele completa o verso dizendo: para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Então, digo estas coisas, tudo que eu tenho digo, quando ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Então, muita coisa foi dita, mas podemos recordar parte, voltando ao capítulo 15, em João 15. Então, na parte desses diálogos e conversas e ensinos naquela longa noite. Se nós formos no João 15, ao verso 9, Jesus falando aos discípulos aqui, não orando, mas ensinando eles, ele diz: como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Muito bem, aí está Jesus convidando um relacionamento com Deus em amor, que aprendemos através dos mandamentos, do ensino dele, não no sentido de leis, legalista para obedecermos, mas o ensino dele, mandamentos, que é do amor de Deus. Ele veio revelar a redenção, o reencontro com Deus. E reencontrando isto, ele diz: a alegria de você seja completa. Então, em João 17, voltando ao capítulo 17, Jesus está se referindo a isto mais uma vez nesse contexto todo. E vou ler outra vez para a bênção do seu coração, João 17, 13 a 16. Ouça a palavra outra vez. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Esta é a palavra do Senhor. Tensão. A maior parte das pessoas não gostam de tensão. E tensão realmente é um incômodo. Vivemos num mundo que desenvolveu uma proposta filosófica que já foi difundida e digerida popularmente, que entende-se que a
tensão pode ser eliminada. Criou-se, então, para isto, filosoficamente, um embasamento para o que chamamos de relativismo. A verdade é relativa, portanto, não se briga, não se luta, não se debate pela verdade, todas são iguais. A verdade depende de grupos ou de indivíduos e cada um tem a sua, inclusive na religião. Todas ótimas. E assim acabou a tensão. E também isso vai se aplicar à ética, à moral. Somos convidados a embarcar nesta atitude mental, filosófica, esta visão de vida e de existência que procura abolir a tensão. A tensão realmente é desconfortável. E por isso nós devemos evitar as tensões desnecessárias. E há aquelas pessoas que criam constantemente tensões desnecessárias. E quantos relacionamentos, ambientes familiares são desgastados por isso, tensões tolas, porque as pessoas não são sábias. Realmente não precisamos dessas tensões, mas atenção sobre aquilo que é básico, fundamental, basilar na vida, como a verdade do Evangelho de Deus revelado em Cristo. Isto não está aí para ser negociado, esvaziado, porque não queremos atenção. Nestes versos aqui, Jesus traz à tona a atenção do Evangelho, da pessoa dele no mundo, e que eu e você, sendo dele e conhecendo a verdade, isto é, a tua palavra é a verdade, disse Jesus, a verdade de Deus, então, é o que é, e tudo que se opõe vai encontrar por parte da palavra. Então, por nós que somos da palavra, a contraposição e a tensão está estabelecida. Então, meu irmão, minha irmã, que nesta noite a palavra do Senhor Jesus Cristo, nesta oração, possa instruí-lo, possa afirmá-lo e possa consolá-lo diante do mundo, quando nós temos como cristãos, discípulos de Cristo, que viver em ações e palavras atenção no mundo. A atenção no mundo do cristão, do discípulo, é uma preocupação de quem? De Cristo. Jesus fala duas vezes aqui nesse texto sobre nós, o que? Orando ao Pai, duas vezes, verso 14 e verso 16. Eles não são do mundo. Duas vezes. Eles não são do mundo. Eu e você, Jesus diz, eu e você, não é do mundo. Mas quem é que diz isto? Aquele que nesses versos, nós lemos o início dessa oração, 2 e 3, capítulo 17, já falei um pouquinho sobre a pessoa de Jesus Cristo, mas o que nós encontramos aqui, Jesus dizendo aqui, para olharmos só esses versos, a partir do verso 13, o que Jesus diz ao Pai? Agora vou para ti. Por que agora? Porque ele sabia que a hora havia chegado. Quando você lê o Evangelho de João, um dos termos técnicos do Evangelho de João é a palavra hora. Jesus usa desde o início a hora. Quando ele faz o primeiro milagre em Caná, na Galileia, lá no capítulo 2, ele já fala da hora ter chegado, ou não ter chegado ainda, a esta hora. Agora chegou a hora. Jesus está em controle, Deus conosco. Então, ainda que humano, ele está em controle do caminho, da sua missão, tem a hora certa, e ele sabe quando é a hora, e agora chegou. Esse agora é importantíssimo. Logo mais naquela noite ele seria preso. Agora vou para ti. Jesus, ele diz nesses versos também que ele também não é do mundo. Realmente ele adentrou a história humana, ele rompeu na história humana. Por isso que nós temos esperança, porque em nós mesmos, em outros seres humanos, nós não temos, nós todos estamos presos nessa história. Nós não temos como romper com ela, uma história caída. Jesus adentrou, ele veio para arrebentar a maldição dessa história e resgatar aqueles que são dele. Enfim, agora ele retorna a Deus. E se você leu então o início da oração, isso fica mais claro. Enfim, quem é que está orando aqui? Esse que diz, eles não são do mundo. Não é qualquer um. É sim um ser humano na sua plenitude enquanto ser humano, mas também, como Cristo, ele é
o Messias, o enviado, conforme o projeto de Deus, já anunciado pelos profetas do Velho Testamento, e é também a manifestação de Deus, está implícito aqui, mais uma vez, que Jesus Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Agora vou para ti, esse retorno daquele que foi enviado. Então, aí está Jesus Cristo, e é esse Cristo que ora aqui, que é então aquele que manifesta essa preocupação. Jesus Cristo preocupado comigo, com você, discípulo dele. Eles não são do mundo. Isto é algo muito importante e também complexo e desafiador. E isto então passa a ser uma preocupação de Jesus. Na sua oração ele para, pensando em mim e você, e diz a Deus, na sua intercessão, como nosso intercessor e mediador: eles não são do mundo. Eis um grande problema, uma grande questão que está então no coração e na mente de Jesus. E aí então nós já encontramos no Cristo, Deus conosco, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, o quê? Nós encontramos aqui uma pessoa, e no Evangelho todo, amorosa, porque Cristo é exatamente a manifestação do amor de Deus por nós. Neste Evangelho nós temos o verso, lá no capítulo 3, talvez o verso da Bíblia mais conhecido no mundo hoje, em todas as línguas e através dos séculos. No capítulo 3, verso 16, o que é que nós temos ali? Diz lá: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Cristo é a manifestação do amor de Deus. Ele vem no sacrifício da cruz oferecer a oportunidade de rompermos com essa história maldita no qual estamos presos. Ele entra para arrebentar o nosso cativeiro e nos chamar para o resgate, aqueles que correm para Ele no sacrifício da cruz. Ali na cruz ele se dá em amor por nós, em graça. Então nós temos o Cristo aqui, amor de Deus entre nós, amor de Deus entre nós. Porém, nunca vamos nos esquecer, nessas colocações de Jesus, particularmente quando ele diz: eu não sou do mundo, e eles também não são do mundo, que esse Jesus amoroso, ele é também antagônico. Ele cria aqui uma dicotomia, ele cria aqui uma tensão. Há aqueles que são do mundo e aqueles que não são do mundo, como ele também não o é. Então, se de um lado Jesus Cristo é amoroso, não vamos confundir amor com uma suspensão de julgamento da verdade, daquilo que é verdade, e como um subliminar de qualquer coisa, e tudo está bem. Nós temos aqui o amor de Deus revelado a nós, esperança para o ser humano, oferta graciosa para o ser humano. Porém também em Cristo temos não somente esse amor, mas esse antagonismo, essa tensão que surge em Jesus Cristo e que chega às nossas vidas se somos dele. Mas enfim, aí está Jesus entendendo o problema, definindo para nós o problema que nós vivemos, e ele conheceu muito bem isto e conhece até hoje. E Jesus então intercede, preocupado conosco, porque nós nele, no amor dele, também somos chamados e experimentamos uma tensão no mundo. Você tem experimentado? Você vive essa tensão, você sente a tensão, o calor dela bate contra você e você sente esse calor, e às vezes a chama fica mais quente na sua vida, no seu ciclo de relacionamento, na sua convivência com a mídia, na sua interagir com ideias, com as coisas que são colocadas no seu ambiente de trabalho, às vezes na sua casa talvez, enfim, você sente o calor dessa tensão. Jesus sabe a intensidade dessa intenção, descreve, aponta, e ele então é levado a orar por nós, porque
Tal é essa atenção que precisamos da intercessão dele. Mas graças a Deus, porque Cristo se preocupa e conhece a nossa atenção. E ele intercede por nós. Não estamos sós, não estamos abandonados. Jesus Cristo conhece a atenção que nós vivemos e ele é o nosso intercessor. Louvado seja Deus por isto. E com ele nós caminhamos. A grande preocupação de Cristo, essa tensão no mundo. Essa tensão no mundo que é desafiadora para o cristão. Que tensão é essa? Em poucas palavras, Jesus pinta essa tensão e fica exposta, e nós vemos que é algo tremendo, é algo seríssimo, é algo desafiador. O que nós encontramos aqui nesses versos que nós lemos? Olha a partir do verso 14. O que é que ele diz? O mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo. Quantas colocações aqui sobre nós e o mundo, e quanto material para reflexão e pensamento, para nos situarmos em tudo isto. Situação desafiadora. E Jesus fala e descreve. Você tem que tomar consciência disto, meu irmão. Ouça a oração de Jesus esclarecedora aqui. O mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo. Surgiu um movimento na cristandade conhecido como, entre outros títulos, monasticismo, vida ascética. Uma pessoa que foi marcante para o início disso, dizem que ele não foi o primeiro, mas é reconhecido como pai do monasticismo, foi um cristão lá no Egito, quando o Egito era cristão. O Egito já foi cristão, hoje é muçulmano. E lá no Egito, e ali então tinha a cidade de Alexandria, tem o nome de Alexandria, no Egito, porque o Egito havia sido conquistado por Alexandre o Grande da Grécia, que sai da Grécia, atravessa ali a Ásia Menor, que seria a Turquia hoje, e vai chegar no Egito, ali então o começo da África já. Mas enfim, havia Alexandria, uma cidade fundada então, que recebeu o nome dele, toda uma cultura grega em pleno Egito. Conhecimento grego, inclusive, se falava grego ali, mesmo séculos depois de Jesus Cristo, e havia biblioteca ali, houve uma biblioteca enorme ali, uma das maiores então do mundo, enfim, Alexandria. Muito bem, havia este cristão ali naquela região do Egito, chamado Antônio, e alguns até conhecem como um Santo Antônio. Há outros Santo Antônio na história aí, mas este é conhecido. E no século 3 para o século 4 ele viveu, e de cristão muito devoto, ele avançou para a ideia da vida monástica e se retirou para o deserto. Entendeu que esse seria o caminho para uma vida cristã mais intensa, uma espiritualidade, uma santidade maior, e uma forma dele vencer as suas fraquezas, a luta com o pecado, que tanto incomodava cada vez mais, porque a nossa luta é assim como cristãos, não é? Quanto mais perto da luz, mais nós enxergamos nossa sujeira, não é mesmo? Quanto mais perto de Deus, nós somos mais purificados, porque notamos, e é que nós vamos tirando aquela sujeira, mas conforme vamos avançando, vamos vendo outras. E assim então, ele pensou, bom, o caminho seria você se retirar de tudo, abandonar tudo, e foi, e por anos diz que ele comia uma refeição por dia, inclusive ele se penitenciava com alimentação, chegava inclusive nesse período até a jejuar 4 dias sem comer, isolado da civilização, da cidade, isolado de todo mundo. E a partir daí vai surgir o movimento monástico, nessas ideias, surgindo mais tarde o quê? Esta ideia ascética monástica nos mosteiros e conventos também. E então surge a vida do cláusulo, inclusive em alguns lugares com pessoas realmente se trancando dentro de um quarto num voto de não sair mais dali dentro de certos prédios religiosos, convento e mosteiro.
uma ideia de santidade. O que é isto? Ele abandonou tudo e foi, retirou-se do mundo, isto é, de tudo que está aí na vida. Esta prática e esta visão não é bíblica, por mais bem intencionada que possa ser, nem vamos discutir isto, é antibíblico, é anti-evangelho. A Bíblia nunca ensinou isto. Essa vida asceta vem ou tem uma conotação melhor com a visão espiritual, asiático oriental, onde ali as religiões como hinduísmo, budismo abraçam a ideia, o conceito mais panteísta, onde tudo é Deus, e que então os nossos desejos são expressões do que? Da minha individualidade, o que eu quero, o que eu desejo. E quanto mais eu desejo, mais expresso minha individualidade. E a individualidade é um estado inferior e que precisa ser vencido e ultrapassado. Porque o que conta realmente é o todo sem individualidade. Eu e você precisamos então, enquanto indivíduos, desaparecermos ou esvaecermos, se preferir. Aí tem toda uma conversa metafísica que é feito no budismo, numa versão religiosa no hinduísmo. Como é que isso acontece? O que é essa realidade de se tornar um com o todo, e não mais existirmos com a individualidade? Enfim, por isso o ascetismo, a vida ali monástica nessas propostas, especialmente religiosas, faz todo sentido. É uma forma de você se abster de tudo, e então essa é uma evolução nessa direção de você sumir e abrir mão dos seus desejos de expressão da sua individualidade. Assim são, por exemplo, os monges budistas, que você vê hoje na televisão eles sendo, em programas aqui e ali, culturais, você vê eles sendo, quando se apresenta eles sendo exaltados e tal, mas as pessoas não fazem ideia do que é que está por detrás, qual é o pensamento realmente, e fica até achando aquilo bonito. E aí surgem os budistas de plantão aí, por exemplo, em Hollywood, não entenderam nada, e alguns dizem que estão sendo hinduístas, seguindo o hinduísmo, não entenderam nada, lá estão nos seus castelos, nos seus carrões, dizendo que são budistas. Então o princípio é outro, é bem mais complicado. Mas então, o monasticismo faz sentido ali. No cristianismo não faz sentido, porque nós não temos esta visão, e mais, porque a Bíblia ensina diferente. Não rogo que os tires do mundo. Nós vamos ver ainda nesta oração Jesus dizendo que Ele nos envia ao mundo mais à frente. A santidade cristã é para ser vivida na realidade do mundo. Jesus Cristo não foi monge. Nós podemos ter os momentos de retiros. Jesus os teve. A maior parte dos cristãos tem. Nós temos os retiros, eu espero, durante o dia até, alguns minutos. Quem sabe depois de alguns momentos, temos até em grupo, podemos até sozinhos, muitos cristãos se retiram por um dia, um fim de semana, para estarem sós em oração diante de um desafio maior. Mas são momentos, não é a vida cristã na forma normal, são momentos. Jesus Cristo, antes do seu ministério, vai ao deserto, ele é tentado, ele jejua por muitos dias, depois ele vem, e ele anda a vida normal e comum, como um rabino em Israel. E ele então diz: não rogo que os tires do mundo, ó Deus, me tira desse mundo, há tanto pecado, eu sou tentado, e eu gostaria de estar mais perto do Senhor, e esse mundo, Senhor, está tão perdido, eu vou abrir mão, vou ser como um monge budista, vou até abrir mão do trabalho, eu vou ser então um monge mendicante, aí vou viver daquilo que os outros produzem e trabalham, todo dia eu saio para pedir. É esquisito isso, mas é o que essa matemática não fecha para mim, mas é o que se faz. Enfim, eu não trabalho para minha santidade e vou viver do trabalho dos outros. Então atrapalho a santidade deles. Enfim,
ou contribuo para a santidade, entre aspas, aí do ponto de vista budista. Mas enfim, aqui nós temos a Jesus nos dizendo que nós, como Ele, temos que enfrentar o mundo e estar presentes no mundo. E aí, precisamos dar uma parada e entendermos a palavra mundo. Não se trata da esfera terra. Vamos entender isso desde já. Não se trata das coisas. Essa cadeira, minha casa, meu carro. O mundo é esta mentalidade, esta visão de realidade, de vida, de existência, de forma de se viver, que não é uma visão a partir do entendimento revelado nas Escrituras, não é uma visão de vida com Deus e através de Deus revelado em Cristo Jesus. As coisas são avaliadas e tomadas domina a maior parte da humanidade. Esse é o problema aqui. Então o problema não é, por exemplo, essa cadeira, nem mesmo se eu comprei esse carro ou comprei outro legitimamente. O carro em si não é um problema. A questão é, como é que eu vejo o carro? A partir de que perspectiva? E toda a verdade do Evangelho é a revelação de Deus em Cristo Jesus, da palavra? Ou a partir de algo materialista, um fim em si mesmo, aquilo que enche a minha vida, e daí por diante, a essência do materialismo. Aí há uma diferença noite e dia, de ver-se todas as coisas. E mundo, então, é esta humanidade dominada por essa mentalidade. E Jesus Cristo diz que nós não devemos sair do mundo, Ele nos envia ao mundo. E aí nós temos então o desafio para o cristão, o desafio que cerca a sua vida. Não seria melhor então nós sairmos do mundo? Talvez vamos construir um mosteiro batista em alguma montanha aqui perto de Bragança, a gente vai lá para cima e não temos mais contato com mais nada, e lá não pode entrar mais mídia nenhuma, e de alguma forma vamos nos isolando. Esse é o caminho mais cristão. Não! É na sua casa onde você está, é no trabalho onde você está, nessa vizinhança onde você mora, é no meio dos parentes que você anda, é no meio de todas essas pessoas. Claro, o cristão está no mundo, não para ser parte dessa mentalidade que domina o mundo. E é isso que fica claro aqui. É quando nós dizemos devemos ir ao mundo e estar no mundo, logo alguns podem confundir isso em ser um com o mundo e participar com o mundo. Jamais. O que é que Jesus Cristo está dizendo aqui? Bem, Ele está dizendo que então, podemos colocar algumas verdades aqui. Nós não devemos estar ou ser retirados do mundo. Não rogo que os tires do mundo. Então, isto quer dizer que o monasticismo, a vida ascética não é para nós, e não é um problema então também das coisas em si, mas da forma que nós vemos. Não se retirar do mundo, mas comprometidos em permanecer no mundo. Não somente não nos retirarmos, mas o compromisso de permanecermos e ficarmos no mundo. Jesus Cristo no Sermão do Monte vai dizer que nós somos a luz do mundo. Se nós nos retirarmos, o mundo fica escuro. Se brilha ainda alguma luz nesse mundo de trevas, onde as trevas desceram de forma tão densa, é porque há a presença ainda da igreja e dos cristãos. Nós temos que ter o compromisso de ser luz, de estarmos presentes no mundo. Você está naquela família, quem sabe, ali o mundo habita, as pessoas estão na mentalidade alegres, mentalidade longe do Evangelho, da alegria no mundo. E você ali não. E ali você está como luz do Evangelho, da alegria, comprometidos em permanecer no mundo, mas ao mesmo tempo distintos do mundo. Você percebe aí todo o desafio e a dinâmica? Não retirados do mundo, comprometidos em permanecer no mundo, mas distintos do mundo.
e ao mesmo tempo contrastando com o mundo. Não apenas estar no mundo e ser distinto, como aquele que é visto na sociedade como um ermitão dentro da própria sociedade, um ausente. Não somente devemos ser distintos do mundo, mas o mundo deve sentir da nossa parte o contraste. Veja o desafio do cristão na tensão. O que ele está falando? Que nós temos o dever, se somos cristãos de verdade, temos o dever de contrastar, causar o contraste. Se há trevas, chegou a luz, há um impacto. Se há um cozido qualquer, e você colocou um sal, você sabe que será sentido em todo aquele prato, naquela panela, um pouquinho de sal numa quantidade enorme de alimento. É um pouquinho, e tudo aquele sal sentirá o efeito. É o contraste sentido. Nós não podemos ser aí aqueles distintos isentões, como se fala por aí. Há os isentões gospels. Há até um pastor que tem esse apelido hoje. Por quê? Ele está aí todinho de namorinho com a cultura. Quer ser um com o mundo tanto quanto possível. É o cristão progressista. Ele haverá de avançar nas ideias junto com a cultura e se alinhar mais com ela. Há menos tensão. O Jesus Cristo amoroso vamos abrandar a tensão. Enfim, precisamos ser contraste no mundo. E precisamos então suportar a tensão com o mundo. Que desafio. O mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo. Você enxerga o quadro todo aqui? Essas poucas palavras de Jesus. É preciso suportar essa tensão com o mundo, quando se trata da verdade de Deus revelada em Cristo Jesus. Deus conosco em Cristo. Não. E nem nos é dado o luxo de nos desengajar com o mundo. Vou ficar quieto no canto, no meu lugar, e não ter nenhum problema, vou viver a vida minha cristã sozinho. Jamais, jamais. Nós precisamos ser o impacto no mundo. Jesus nos envia para isto. Tensão no mundo, oração do Messias, Deus conosco por nós, preocupado conosco, e temos que viver esta tensão e precisamos vivê-la sempre, sempre. Ou então a igreja e o cristianismo não precisa estar no mundo, o mundo não vai ser em nada beneficiado com o cristão cordato, no sentido de ser aquele que compromete, abre mãos das verdades para uma boa convivência nas ideias. Vamos deixar bem claro que o cristão não precisa ser aquele que é rude, ele não precisa ser aquele que é agressivo, ele não precisa ser beligerante, isso na forma de falar e se comportar. Estamos falando aqui de uma forma em amor, servindo a Deus, nós nos posicionarmos como crentes no contraste que for necessário diante do mundo, daqueles que nos cercam. Aí está a tensão. Quem é hábil? Quem é apto para isto? Quem de nós pode suportar isto? Mas Jesus Cristo orou: não peço que os tires do mundo, não rogo que os tires do mundo, mas que os livres do maligno. Jesus orou e ora por nós. E aí está o grande problema do mundo e o que é a questão mundo, que já falamos. Jesus vai focar aqui no maligno, o pai da mentira, o livro.
a primeira carta de João nas Escrituras, estamos vendo o Evangelho de João, mas a primeira carta de João tem um verso muito interessante, no capítulo 5, verso 19, diz o quê? O mundo jaz no maligno, uma versão diz assim. E a ideia é, o mundo é dominado pelo maligno. Esta mentalidade toda que se manifesta de forma materialista, anti-Deus, anti-evangelho, e que interpreta a vida sem Deus e transforma e cria tantos ídolos, transformando as coisas em ídolos e enchendo o coração do homem, do ser humano, ao invés de Deus encher. Isso tudo é obra maligna. Essa é a humanidade, um caminho dominado pelo maligno. E nós precisamos entender isto. Quem de nós pode suportar essa tensão com o mundo dominado pelo maligno? Quem de nós? Somente Deus pode oferecer a força e a proteção que nós precisamos. Por isso Jesus Cristo ora por isto. Não rogo que os tires do mundo. Deixa eles lá, no mundo. É o que Jesus está dizendo. Deixa os meus discípulos no mundo, onde a tensão está acontecendo. Mas livra-os do maligno. Que lá no mundo eles não venham a ceder, eles não venham a ser envolvidos, não venham a cair. E eles possam ser valentes e firmes em refletir a verdade do Evangelho. Essa capacidade de resistir que é possível somente porque a força de Deus na pessoa do Espírito Santo está conosco e Jesus Cristo é o intercessor que pede isto por nós. Esta tensão no mundo aí, então, uma grande preocupação de Jesus Cristo, preocupado com você nesta oração, pedindo por você, mas posicionadora, definidora, desafiadora para o cristão, e que é possível nós vivermos, porque Deus é quem nos sustenta e olhamos para Ele e não para os nossos próprios recursos para enfrentarmos essa realidade. Mas esta tensão, uma nota maravilhosa aqui em tudo que Jesus diz, é que essa tensão é definidora de ou da alegria. A questão é, aonde está a sua alegria? E aí preste atenção esse a sua alegria no sentido daquela alegria. A alegria. Essa alegria maior. Nós temos alegriazinhas aqui e ali, não é? Alguma coisa acontece, tal, mas estamos falando da alegria, aquela única. Onde está para o mundo, e agora nós já estamos bem conscientes do que é mundo aqui, para o mundo, onde está a alegria maior? Qual é a alegria maior do mundo? Poderíamos explicar muito isso, poderíamos não há necessidade. A questão é, onde está a sua alegria? Aquela alegria maior que interpreta inclusive as outras alegrias, podemos chamar assim, menores, das experiências menores da vida. Verso 13, digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. A alegria de Cristo. Qual é a alegria de Cristo? É a alegria do nosso encontro através deles com Deus, na esperança, no amor eterno de Deus que enche o nosso coração e que nos diz que todo drama humano, todo vazio humano, toda culpa humana está resolvido pela graça, o amor dele. Então a alegria de Cristo chega ao nosso coração do encontro com Deus, e essa alegria de estar em Deus através de Jesus Cristo é que é a nota que domina o meu coração, é toda a minha visão de vida, e as minhas pequenas alegrias são interpretadas e são aprovadas só diante da alegria maior do encontro com Deus em Cristo.
a grande alegria de ter chegado finalmente ao acerto, à reconciliação com Deus, neste amor maravilhoso, inexplicável dele em Cristo, por mim, um pecador, um rebelde condenado, e agora sou dele para sempre. Isto muda a minha visão de vida e muda a minha visão da minha alegria no mundo. Não é que não tenho mais alegria no mundo, tenho, mas será interpretada de uma forma diferente. Vamos falar do carro que eu disse que eu poderia ter comprado se fosse o caso. Aí está esse carro. Bem, eu olho para esse carro e eu posso pensar em alguma alegria nele. Posso, em que sentido? Eu ver ali que mais uma vez a bênção de Deus chegou à minha vida. Me deu condições, recursos, habilidades, tempo, saúde. Foi possível comprar esse automóvel. E eu vejo esse automóvel não como uma coisa que vai encher meu coração, um ídolo, mas uma expressão da graça de Deus, da bênção de Deus na minha vida. Vejo com muita humildade na presença de Deus e vou usá-lo para a glória de Deus. Então a alegria que eu tenho ali é uma alegria através, ou motivada nesse carro, alegria de Deus. É uma experiência diferente, totalmente do mundo, materialista, longe de Deus. Essa tensão é definidora da alegria. Porque a questão é onde está a sua alegria. Você não vai entrar na tensão e viver essa tensão se a sua alegria é a alegria do mundo, porque você aí é do mundo. Mas há esta outra alegria que Jesus fala, que essa tensão, quando eu estou nessa tensão, que eu sou do Senhor em Cristo e não do mundo, eu tenho porquê, qual é? A alegria de Cristo em mim. Essa tensão define a minha alegria. Essa tensão define de quem eu sou. O que é que me alegra primeiramente? Qual é a alegria basilar da minha vida? Ela revela isto. E é isto que Jesus então toca lá no texto que nós já lemos antes, no capítulo 15. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneça em meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Deixe-me dizer isso. Tem a alegria do mundo, a tensão revela aqueles que são do mundo e eles têm a alegria do mundo. A alegria do mundo nunca é ou será completa. Escreva isto. Por isso que o mundo é quase bipolar, podemos dizer. É de alegria para frustração e tristeza. Alegria, frustração e tristeza. É um sobe e desce. Porque nunca há alegria completa. Você já experimentou a alegria completa? Essa somente em Jesus Cristo. Esta alegria baseada numa linha eterna. Porque o mundo é secular, é do aqui e agora. É a alegria hoje que some amanhã. Assim são as coisas, as experiências. Alegria definida por esta tensão. Mas a maravilha é que Jesus Cristo ora por nós e nele, não obstante a tensão com o mundo, nós conhecemos uma alegria que enche nosso coração, que só em Cristo encontramos e que já encontramos, louvado seja o Senhor. E se alguém não encontrou ainda, que essa seja a noite. Através do Cristo que morreu crucificado por nós, o perdão pleno diante de Deus e saber que tudo está em paz com Ele, esta alegria de encontrar Deus para sempre. Enche o seu coração dessa alegria, porque só essa enche o coração. Ela é a única que é plena. Atenção. Lá em Alexandria também houve um líder da igreja chamado Atanásio, que até, diria equivocadamente, chegou até reconhecer, aprovar o que aquele outro personagem que eu citei, Antônio, fez, a proposta ascética. Mas Atanásio foi um grande líder da igreja. E ele viveu num momento chave para a igreja. Havia se espalhado pela cristandade, naquela época ainda debaixo do Império Romano,
o Império Romano agora já influenciado, tomado pela cristandade, havia se disseminado uma ideia que era contrária, então uma ideia herética às escrituras, ao ensino dos apóstolos, dos evangelhos, da pessoa de Jesus Cristo. Era uma doutrina que ensinava Jesus Cristo como uma criatura, uma criatura de Deus, um homem, então não realmente Deus conosco. E foi um grande embate na igreja. E grande parte, ou até a maior parte da cristandade tinha sido tomada por essa ideia. Atanásio foi um dos que se levantou, Atanásio de Alexandria, lá no quarto século. E se levantou contra todo esse movimento. E ele teve um embate com muitos cristãos que tinham abraçado, líderes cristãos tinham abraçado essa ideia. E como o Império Romano já tinha abraçado o cristianismo, em grande parte, já aceito, ele teve grandes embates com imperadores, diversos imperadores romanos, que passaram no poder durante a sua vida. Qual é o título que historicamente foi dado a Atanásio? Porque ele tomou essa posição pela verdade bíblica, não obstante o mundo e até a igreja não ter se mantido fiel a ela. Cristo, Deus conosco, o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus, nosso Salvador e Senhor. O título que tem se dado a ele na história é, no latim já no antigamente, ali no Império Romano, contra mundum, ou contra mundo. E o que Jesus está dizendo aqui, meu irmão, minha irmã, é este: nós somos chamados para sermos contra mundo. Vivermos no mundo, andarmos com as pessoas do mundo, estar no meio do mundo, mas sem ser do mundo, impactando o mundo, desejando que o mundo conheça Cristo. Quando eu leio esse texto, eu me lembro de uma historinha que na minha casa eu ouvi muitas vezes, naqueles tempos pré-midiáticos. E uma das coisas que tinha na minha casa era o toca-disco. E meu pai comprava coleção de uns disquinhos plástico coloridos com as historinhas que vinham, historinhas infantis clássicas lá do norte da Europa. E havia uma que era do Patinho Feio. O Patinho Feio. Eu me lembro da história do Patinho Feio. Resumindo essa história desse autor dinamarquês, Hans Christian Andersen, que viveu no século XIX, diz que a pata chocou os ovos, mas havia entre os ovos ali, ela não sabia, um ovo diferente. E ela choca, nasce os patinhos quando nascem são bonitinhos, não é verdade? Amarelinhos, peninhas macias. Mas nasceu esse que era desengonçado. E logo ele foi hostilizado, caiu no ostracismo. E ele acabou tendo que fugir sozinho para uma terra distante, outros lugares. Tal foi o bullying que aconteceu com ele. Eu me lembro dessa historinha, nesses disquinhos, elas eram intermediadas com algumas músicas no meio, que ajudavam a narrativa. Me lembro até hoje do verso que esse estranho do ninho cantou quando precisou ir embora sozinho. Vou-me embora para bem longe, esta é a triste verdade. Talvez sozinho eu encontre a paz e a felicidade. E ele vai sobrevivendo a muitos embates, em outras lagoas, etc. Mas está crescendo. E um belo dia, ele começa a perceber que ele pode voar. E num dado voo, ele olha o seu reflexo na água. E agora ele já, um jovem adulto, contempla a si mesmo na água. E quem ele é? Ele é um belo cisne. Lá onde ele nasceu, foi visto como feio e hostilizado. Mas na verdade, naquele que era visto como feio e hostilizado, estava ali algo belo, muito mais belo
do que havia naqueles patinhos. O cristão me parece que é um tanto quanto semelhante. O mundo nos hostiliza, meu irmão, mas nunca se esqueça, no mundo de patos, que você é um cisne. E o mundo traz atenção, mas olha para quem você é em Cristo. Olha para a intercessão de Cristo e a força de Deus que está em você, e o mundo não pode contra ela. E encha-se e lembre-se sempre desta alegria que somente você tem e o mundo desconhece, e o mundo é triste. O mundo é barulhento, mas não confunda barulhento com ser plenamente alegre. E você o é. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Essa promessa, essa oração é para você. Que Deus o fortaleça. Vamos orar.